Saúdo os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados ouvintes, eu quero ler aqui em Jó, capítulo 1, que tem por título A Virtude, a Tentação e as Perdas de Jó. No versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. A Bíblia diz aqui que na terra de Uz havia um homem sincero, havia um homem reto, um homem temente a Deus, que fazia o melhor para Deus, que sempre andou na verdade, que sempre andou na sinceridade, e ele nunca deixou de ser um adorador, ele nunca deixou de glorificar a Deus. O próprio Deus chegou e disse que ele era um homem reto, um homem temente e um homem que desviava-se do mal. Ou seja, quando via o pecado, ele se desviava dela. Quando vinha as tentações, ele se desviava dela. Jó procurava fazer o melhor para Deus, dar o seu melhor para Deus. E podemos entender nesse contexto que todas as vezes que vinham as tentações na vida de Jó, ele se desviava, ou seja, ele se afastava do pecado e ele ia adorar a Deus, ele ia glorificar a Deus. E a Bíblia diz: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. A Bíblia diz que esse homem chamado Jó era um homem riquíssimo. Ele tinha muitos gados, ele tinha muitos camelos, muitos bois, jumentas, e ele tinha também servos ao seu favor. Ele tinha muita gente que trabalhava para ele, um homem bem próspero, um homem com muitas riquezas e ainda que glorificava e exaltava a Deus. Ele nunca deixou de ser um adorador pelo fato de ele ter bens materiais, ele nunca se desviou da presença de Deus, mesmo ele sendo rico. Porque a Bíblia diz que ele era bem próspero, mas ele também era temente a Deus. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. E a Bíblia diz aqui: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó aqui, ele jejuava a favor dos seus filhos, ele orava a favor dos seus filhos, ele apresentava a Deus pelos seus filhos. Podemos entender que enquanto seus filhos estavam ali se divertindo, enquanto seus filhos estavam ali na festa, num banquete que a Bíblia diz, Jó estava orando, Jó estava apresentando a Deus os seus filhos. Porque já diz aqui
Se porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, ele orava a Deus, ele clamava, ele buscava. Então Jó ali se apresentava porque o amor de Jó também para os seus filhos era muito grande. E Jó não queria perder os seus filhos de maneira nenhuma, de jeito nenhum. E por isso que ele orava. E por isso que ele jejuava. E diz aqui: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque não há na terra um homem semelhante a ele, um homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas Satanás aqui, depois de falar todas as bênçãos de Deus, depois de falar de que tudo que Deus dava para Jó, que Deus prosperava, que Deus multiplicava, que Deus abençoava os seus filhos, Satanás coloca um porém aqui. Satanás coloca: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então Satanás agora começa a acusar Jó, dizendo que todo o temor que Jó tinha diante de Deus, toda a sinceridade que Jó tinha diante de Deus, era pelo motivo de que Deus o multiplicava seus bens materiais 7 vezes mais. Ou Deus multiplicava tudo que ele fazia 10 vezes mais. E Satanás achava que era por esse motivo que Jó adorava, que Jó buscava a Deus. Porque quando Satanás coloca esse porém mas, ele vê que é por causa dos bens materiais. Satanás achava que Jó era temente a Deus, sincero a Deus, pelo fato de Deus multiplicar tudo o que ele tinha. Satanás achava que o seu coração estava nos bens materiais e não em Deus. Satanás sempre vai acusar. Satanás sempre vai querer achar uma oportunidade para tirar você da presença de Deus. E ele diz aqui: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás, ele diz para Deus: olha, Deus, somente estende as tuas mãos, toca em tudo que ele tem. Então você verá se ele serve a ti ou não serve, se ele é temente ou não é. E aqui Deus diz: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois que Deus deu ordem para Satanás ir até onde Jó estava, para destruir com tudo, acabar com tudo que já tinha, ele sai de imediato para tirar a fé de Jó, para tirar essa intimidade de Deus com Jó. Eu começo aqui a ver o quanto Satanás procura, quanto Satanás ele vem para destruir.
Ele acha maneira em todos os cantos, ele tenta achar uma solução para acabar com tudo, para destruir com tudo e tirar a intimidade entre o homem e Deus. Porque ele queria tirar essa comunhão de Jó com Deus. Satanás é tão astuto que ele disse tempos atrás que ele veio de rodear a terra, ou seja, Jó conhecia o mundo na palma da mão dele. Ele conhecia todos os continentes. Ele sabia a situação de todas as pessoas que ali estavam, aqueles que servem, aqueles que não servem, aqueles que estavam matando, aqueles que estavam prostituindo, aqueles que estavam fazendo todas as imundícias. Satanás estava ali contemplando, estava vendo aquele povo que estava no pecado. E uma pessoa chamou a atenção de Satanás, que foi Jó. Porque Deus pergunta para Jó. E começamos a entender na Bíblia Sagrada que Jó aqui, Satanás, ele conhecia a vida de Jó como se fosse na palma da mão dele. Ele sabia a história de Jó desde a nascença até esse tempo em que ele foi acusar Jó. Satanás sabe de todas as coisas. Satanás conhece toda a nossa vida. Ele sabe se nós somos sinceros a Deus ou não. Ele sabe se queremos algo com Deus ou não. Porque Satanás, quando Deus pergunta para Satanás, porventura tem visto meu servo Jó? Porque não há na terra um homem semelhante a ele, um homem sincero, um homem temente e que se desvia do mal. Então Satanás ali coloca interrogação, coloca uma vírgula ali para continuar. Mas porventura não serve a eles com prosperidades, com bens materiais? Toca-lhe em tudo que ele tem e verá se ele não blasfema, se ele não retrocede, se ele não desiste, se ele não para. Toca nos bens materiais. E quando Deus ali dá ordem, Satanás sai e vai até lá para afrontar Jó, para destruir com tudo que Jó tinha. Então Deus aqui dá ordem, diz: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos moços feriam ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Ou seja, aqui no versículo 14 começa o trabalhar de Satanás. Começa as mãos malignas de Satanás para destruir com Jó. Ele começa a dizer que os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles, ou seja, os bois morreram e as jumentas também. E o outro veio: eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Ou seja, caiu um fogo do céu e o seu servo de Jó, achava que o fogo veio de Deus, que foi Deus que mandou o fogo, que destruiu todas as suas ovelhas, todas as suas jumentas, mas não.
foi a mão satânica de Satanás. Então ali, seus servos acharam que foi Deus, mas quanto na verdade foi Satanás provando a fé de Jó. E aqui diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Nesse versículo 19, uma coisa mais horrível ainda dos acontecimentos anteriores. Agora Jó acaba de perder os seus filhos. Jó acaba de perder quem ele mais amava num vendaval que vinha do deserto. E o vento era tão forte que esse vento derrubou a casa e a casa caiu em cima deles. Mas só um escapou, que era necessário para trazer a notícia para Jó. Jó acaba de perder seus filhos, porque Satanás toca na vida da sua família, e isso acaba abalando o coração de Jó. Jó começa agora a ficar preocupado o porquê que está acontecendo isso na vida dele. Quem sabe Jó se pergunta: mas o que foi que eu fiz para que acontecesse isso? E no versículo 20 diz aqui: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha a fé inabalável de Jó, amados ouvintes. Mais uma vez Satanás perdeu, porque quando Satanás começa a tocar nos seus bens materiais, começa a tocar nos animais de Jó, até aí tudo bem. Mas quando agora Satanás toca na família de Jó, Satanás achava que agora ele iria negar a sua fé. Agora ele iria retroceder, agora ele iria deixar de servir a Deus, deixar de buscar a Deus, pelo fato de seus filhos morrerem. Satanás achava que ganhou essa guerra, enquanto na verdade Jó ora a Deus e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ou seja, ele não acusou a Deus por isso. Ele não blasfemou diante de Deus sobre esses acontecimentos, porque o coração de Jó estava em Deus. A vida de Jó estava em Deus. Jó foi humilde em reconhecer que tudo que veio dele, todas as coisas que veio para ele, todos os bens materiais, sua família, foi Deus que deu para ele, foi Deus que entregou. E se Deus deu, ele também tem a capacidade de tirar. Podemos entender aqui a fé inabalável de Jó. Quão sincero era a vida de Jó, quão temente Jó era diante de Deus, porque mesmo com tudo isso, ele não negou. E Satanás mais uma vez perdeu, porque Jó começa a dizer: em tudo isto, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. E Jó começa a glorificar: bendito seja o nome de Deus. Jó não pecou. Ao contrário, Jó glorificou a Deus.
Mas em tudo isso, depois que todo esse acontecimento catastrófico na vida de Jó acontece, e vê que Satanás mais uma vez, Deus começa a ver que Satanás mais uma vez perdeu a guerra. Porque se Deus falou que Jó era temente, é porque ele é. Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções humanas. Deus sabe todas as coisas. Se Deus falou que Jó era um homem sincero, é porque ele era. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse para provar para Satanás que Jó não negaria, que Jó não desistia, que Jó não pararia ali, mesmo perdendo seus bens materiais, mesmo perdendo sua família, mesmo perdendo tudo. Jó não deixou de glorificar, não deixou de exaltar, porque se Deus permitiu que Satanás tocasse, é porque algo melhor Deus tem para dar. Então ali, quando todas essas provações se acabam, Deus começa a restituir. E Ele restitui 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais o que Jó perdeu anteriormente. Novamente Deus começa a dar o dobro, multiplicar, quadruplicar na vida de Jó. E Jó provou que não negaria sua fé, mesmo na alegria ou na dor. Jó não deixou de buscar a Deus. Jó não deixou de servir a Deus. Jó não deixou de se humilhar perante a Deus, porque o seu coração não estava nos bens materiais, mas sim em Deus. Então essa é a palavra, amados ouvintes, que eu tenho hoje. Espero que eu tenha expressado bem ao seu coração, que essa palavra venha tocar, que Deus venha agir na vida de cada um através dessa palavra. Que Deus abençoe.